Grilhões Partidos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. 401. Abre aspas. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Fecha aspas. Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8. 15. Reencontro na esfera dos sonhos. Decisivamente, dava-se curso à técnica fluidoterápica a benefício de Esther, desde que a família, revinculando-se pelos liames espirituais, mediante a valiosa contribuição da prece em conjunto, ensejava relevantes recursos que poderiam ser aplicados, não apenas em favor da paciente, mas também da entidade que a mortificava e sofria a seu turno. Estabelecida a ambiência psíquica favorável, após inaugurado o estudo evangélico na residência do Coronel Santa Maria, produziu-se conveniente asepsia mental no recinto, impondo aos hóspedes invisíveis e perniciosos compreensível mal-estar que os obrigava a transladar-se. Naquela mesma noite, graças aos fluidos que imantavam de agradável emotividade os cônjuges e lhes renovavam a psicosfera, quando o sono lhes facultou mais amplas possibilidades para o desdobramento parcial e mais acurada lucidez, prontamente retornamos, sob a direção do espírito Bezerra de Menezes, que, conhecedor das necessidades e recursos a aplicar nos genitores de Esther, deslindou-se quanto indispensável da densa faixa das impressões físicas, mantendo com ambos precioso diálogo, com que os elucidou sobre as tarefas e responsabilidades em começo. Encontramo-nos, referiu o benfeitor, dirigindo-se aos surpresos encarnados, no pórtico de graves e superiores cometimentos. Justo referirmo-nos a responsabilidades e deveres novos. Toda realização exige programa, caso se desejem colimar resultados compensadores. Embora o nosso esforço se volte para a problemática de Esther enferma, todos nos devemos penetrar de compreensão e discernimento, porquanto as matrizes da perturbação em que se vê envolvida se lhe encontram sediadas no perispírito, em razão de experiências reencarnatórias infelizes do passado. Nesse sentido, os pais atuais se situam como partícipes de ontem, de certo modo culpados pelo drama que ora a martiriza. Em toda a conjuntura dolorosa, há impostergável a presença de dívidas. Recorreremos à proteção divina, no entanto, não nos é lícito aguardar milagre, que tal não existe, nem tampouco regime de exceção, que significaria privilégio que reconhecemos não merecer. Abre aspas. O milagre resulta do trabalho salutar, adredemente realizado, que funciona a tempo próprio e justo. Fecha aspas. Interrompeu as considerações como se aguardasse mais amplo entendimento dos ouvintes atentos. Estes revelavam surpresa e ansiedade, traduzindo, ao mesmo tempo, imensa alegria interior e grande expectativa. Prosseguindo, aclarou mais. Planejamos levá-los a visitar Esther na cela expurgatória em que se encontra. Antes, porém, precisamos reforçar as reservas de ânimo, porquanto qualquer desequilíbrio emocional
além de perturbá-la, poderá produzir prejuízos inesperados à caravana visitadora que nos conduzirá. Assim, compete-lhes considerar não apenas a filha vítima, mas também o algoz vitimado, sequioso de proteção e socorro, necessitado do amor de todos nós. Convém reconheçamos que a nossa tarefa de caridade tem em mira não somente aqueles que sofrem, mas também os que produzem o sofrimento. Abre aspas. A dor é bênção, bem o sabemos, caminho de ascensão espiritual, porta de serviço por cuja soleira transitamos na direção dos rumos mais expressivos e relevantes. Ajudar é realização de autossocorro com que nos despojamos das mazelas antigas e dos gravames próximos. Defendidos pela força da prece, de que nos revestiremos, cabe-nos preservar um clima especial da mente em vigilância, a fim de que as contingências do serviço não nos surpreendam em desconcerto ou desequilíbrio. Renovemos a esperança e, diligentes, disponhamo-nos à edificação do bem em toda parte como em nós mesmos. Naturalmente, nossa jovem, graças à perturbação de longo curso em que se vê envolvida, não nos perceberá a presença de imediato. Com os centros da lucidez psíquica demoradamente excitados pelos fluidos degeneradores, requisitará tempo para imprescindível recomposição das faculdades pensantes. A nossa primeira tentativa de intercâmbio objetivará ministérios outros do que decorrerão incursões mais profundas e benéficas de futuro. Fecha aspas. Para nós outros, já acostumados a empreendimentos dessa ordem, eram-nos claras e precisas as recomendações. Todavia, para os pais de Esther, somente parcelas das elucidações ficavam gravadas. Outros sim, no seu deslocamento do elegante apartamento para o aflitivo manicômio, os dois permaneceram sem maior percepção, por absoluta falta de experiência em realização de tal monta, bem como por falta dos recursos que se faziam próprios para mais amplos tentames nesse tempo. Tomadas as providências para a incursão, foram aplicadas energias especiais no casal Santa Maria, que somente recobrou a visão e a consciência quando nos encontrávamos no quarto das pacientes atormentadas. Antes, haviam sido destacados pelo benfeitor 2 dedicados enfermeiros que tinham a tarefa de afastar da cela hospitalar os espíritos frívolos, não vinculados ao quadro reparador da alienada, trabalhando no recinto de modo a torná-lo condigno ao mistério em pauta. Não obstante a medida acautelatória, o local transudava miasmas e substância pastosa, perniciosa, ali se demorava como resultante do vampirismo reinante em processo dominador. Providenciados recursos defensivos para o quarto, impedindo a invasão da pequena área pelos comensais do desespero, e colocados os visitantes próximos à filha que dormia, inquieta, o diretor espiritual perorou comovida súplica que a todos nos permeou de vibrações renovadoras. O ambiente sombrio, a pouco e pouco, se foi clarificando com diáfana luz que parecia possuir desconhecidas potencialidades de desagregação das moléculas pestilenciais que impregnavam a atmosfera interna. Acercando-se da obsidiada e aplicando-lhe vigorosos passes de dispersão fluídica, o benfeitor desprendeu a entidade perturbadora que, por sua vez, era teledirigida por outras mentes situadas distantes do hospital. O espírito perseguidor
ignorante e iracundo, viu-se contido e impossibilitado de maior reação pelos envoltórios magnéticos que o detinham, como consequência dos recursos de que se utilizava o instrutor. No entanto, colhido pela surpresa, blasfemava, hórrido e atormentado, proferindo ameaças com que pretendia exterminar a doente, desforçando-se do genitor da mesma. Sem permitir-se piedade injustificada ou impaciência negativa, o diligente Bezerra deu prosseguimento inalterável ao ministério, objetivando desdobrar Esther para o encontro com os pais na esfera espiritual, em cujo ensejo lhe seria aplicada a terapêutica especial de esclarecimento que constituiria o passo significativo para os empreendimentos por vindouros. Atuando no centro cerebral e coronário, donde emanavam fluidos dissolventes ali condensados e vitalizados desde o início da agressão obsessiva, Esther Espírito deslocou-se do corpo somático, perfeito símile deste, no qual se notavam as mesmas debilidades do outro, aparência maltratada, vestes andrajosas, descuidadas, desgaste. Não dispondo a jovem do mecanismo mental que aciona a conformação do corpo perispiritual em face ao desequilíbrio que a vitimava, este retratava os condicionamentos da organização física a que se imantava, absorvendo-lhe as imposições determinantes. Fenômeno concetâneo ocorre quando o espírito, acostumado às construções superiores da vida, não obstante reencarnado em uma forma grotesca ou desgastada pelo sofrimento, ao desprender-se, assume a aparência harmoniosa e luminífera, por ser o soma dirigido pela mente, que extrai do psicossoma os progressos, as conquistas morais que nele imprimem as linhas de equilíbrio, beleza e fluidez. Desperta do sono provocado, Esther Espírito se deu conta da presença dos progenitores, atirando-se ao regaço maternal que a acolheu carinhosamente. Lágrimas espontâneas incontroláveis expressavam a alegria daquele momento. O coronel, ansioso, envolveu a esposa e a filha num só amplexo de ternura e saudade, demoradamente contidas, deixando extravasar os sentimentos de dor e de amor desde há muito represados. "É um sonho, mamãe!" exclamou a jovem parcialmente lúcida, cansada. "É um sonho celeste, papai! Meu Deus, não me permita acordar jamais!" Dona Margarida, por ser dotada de maior sensibilidade do que o esposo, passou a receber o poderoso influxo mental de Bezerra de Menezes, que num abençoado processo telepático e vigoroso, a induziu aos esclarecimentos de que a filha tinha necessidade. "Sim, filhinha", registrou e transmitiu à matrona comovida. "Este é um sonho ditoso no curso do pesadelo demorado. Sonho, porém, que se transformará em breve numa realidade feliz, após expungirmos nossos erros e repararmos nossos compromissos. Despertaremos logo mais. Todavia, ficará em nossa lembrança a recordação, embora tênue, deste instante, a refrigerar-nos a ardência do desespero e acenar-nos com a coragem em relação ao futuro." Fez um breve silêncio, como se estivesse refletindo nas palavras que lhe fluíam dos lábios sem qualquer esforço da consciência. Mimetizada pela alegria da promessa futura de saúde e paz da filha querida, estuando confiança, prosseguiu conduzida mentalmente. "Todos temos sofrido,
Envelhecemos, seu pai e eu, à distância da sua cela e junto à sua amargura. Esmaeceram nossas alegrias, apagou-se nosso sorriso e nos encontrávamos há pouco à borda de iminente desgraça. No entanto, no momento mais crucial dos nossos destinos, Jesus nos convocou a uma vida nova, cuja aduana começamos a perlustrar na expectativa e direção do futuro. O orgulho que nos cegava, o egoísmo que nos consumia, o desgosto que nos envenenava, cederam lugar à humildade que liberta, à esperança que anima e à alegria que canta bênçãos em nossas almas, ora em recolhimento para meditação e prece. Apenas começamos a amar e já o amor de nosso Pai nos inunda de santas concessões. Abre aspas. Certamente deveremos sorver ainda o fel do fundo da taça, sedimentado pelo tempo, tóxico e desagradável. Recolheremos forças no Senhor, que nos ajudará a secar o nascedouro da amargura, facultando-nos estancar as lágrimas e lenir as úlceras de quem agora constitui a razão do nosso perecimento, da nossa dor. Fecha aspas. Por que sofro tanto, mamãe, sem consolo, desvairada? Interrompeu a Esther. Que fiz para ter sido arrancada do lar, qual criminosa desalmada, atirada sem piedade nesta masmorra odienta? Não suporto mais. Havia uma dor quase selvagem, desagregadora na interrogação da jovem. O corpo banhava-se pela transpiração pegajosa, fria, e grossas lágrimas lhe escorriam dos olhos pela face imunda, edemaciada, desvitalizada. Simultaneamente em espírito, qual criança aninhada no seio materno, tremia e chorava, pálida, angustiada, ansiosa. Dona Margarida compreendeu a extensão do sofrimento da filha e sentiu-se enfraquecer. Nesse instante, o instrutor vigilante envolveu-a com energias revigorantes e vitalizou-a com pensamentos e emoções superiores. A sensível senhora recompôs-se mentalmente e respondeu com tranquilidade confiante. Tudo o que nos acontece procede de nós mesmos. Somos os agentes próximos ou remotos dos sucessos felizes ou desditosos que nos surpreendem. Por que não saibamos a razão da ocorrência infeliz, isso não implica na sua inexistência. O que ora desconhecemos, logo mais se configura ao nosso esclarecimento. Sabendo esperar, conseguiremos tudo esclarecer. Indispensável nesse momento nos conscientizarmos de que, nos estatutos divinos, a injustiça não tem lugar. Tudo ocorre como reação natural das ações que praticamos. No imo de cada vítima, vige um causador de danos, encontra-se um defraudador da ordem, do equilíbrio, violador do amor. Não nos preocupemos, portanto, por agora com os porquês. Antes, pensemos no como proceder de modo a nos liberarmos da conjuntura aflitiva, reabilitando-nos perante a consciência divina. O essencial, portanto, é confiar em Deus. Esther espírito, impregnada pelas palavras lenificadoras e pelos fluidos renovadores que a genitora lhe transmitia ao recebê-los do instrutor, e também decorrentes do entranhado amor materno, mais calma gemeu. Tenho sono, mamãe. Estou cansada. Repouse, filhinha, sussurrou a senhora, quase num acalanto. Jesus a abençoará com o repouso. Confie em Deus e espere. Ainda dirigida pela força mental do benfeitor, repetiu: tudo está bem.
Não se desespere, tenha paciência, seremos felizes. A jovem em espírito, adormecida, foi carinhosamente removida por 2 assistentes que se encontravam de sobreaviso. O coronel Constâncio, silencioso todo o tempo, impossibilitado de compreender a extensão daquele ministério socorrista, deixava-se emocionar como se estivesse libertando-se do torniquete de angústia que o dilacerava cruelmente. À saída de Esther Espírito, sem entender plenamente quanto ocorria, tomou as mãos da esposa e beijou-as ternamente, desejando traduzir no gesto o que as palavras não conseguiriam expressar. O corpo da jovem obsidiada repousava pela primeira vez nos últimos meses sem a contrição tormentosa do inimigo desencarnado. Por sua vez, impossibilitado de agredi-la naquele comenos, mais tarde recomeçaria a perseguição sinistra em que se engalfinhava desesperado. Estavam, porém, lançadas as linhas mestras da recuperação de ambos, na reconstituição das suas vidas espirituais. Encerrando o labor e encaminhando de volta ao lar, o matrimônio Santa Maria, sob sua superior assistência, orando, afervorado, Bezerra encerrou a incursão salvacionista, enquanto a madrugada, envolta pelo mistério da noite, lampejava astros no firmamento insondável.